Alô, testando. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula do Personal 360. Eu só vou conferir aqui se todo mundo tá ouvindo certinho. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão de trabalho para pessoas com hérnia de disco, tá? Quem estiver assistindo, se puder ir comentando se está ouvindo, se está tudo certo. Sejam muito bem-vindos. O áudio tá legal, vamos começar a aula. É uma nova forma de trabalhar. Vocês estão vendo que eu mudei um pouquinho a configuração, agora está aqui no canto a minha imagem e eu vou estar compartilhando minha tela com vocês durante toda a aula. Certo? Ao final da transmissão, a aula vai ficar disponível até segunda-feira no YouTube e depois ela sobe lá na Hotmart. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito problemático para muitos profissionais, mas que não necessariamente é algo ruim, tá? Não necessariamente é algo que assim o profissional tem que ter medo de trabalhar, tá? É algo. Bom dia, Solange. Legal, tem alguém, você está ao vivo assistindo, tiver dúvida é só mandar aqui no bate-papo, tá? Todo mundo tá vendo legal a tela, o áudio tá bom. Vamos lá. Então falando da hérnia de disco. Qual que é um dos grandes problemas quando você recebe um aluno, seja na academia, seja no estúdio, seja na sua aula de treinamento funcional, e esse aluno fala assim: eu tenho hérnia de disco. Eu vou falar para vocês que até no início da minha carreira, eu tinha muito receio de trabalhar com pessoa com hérnia de disco, porque realmente é algo que traz um certo receio, né? Nos traz é muita coisa envolvida, querendo ou não, você está mexendo com algo muito próximo a todas as vias neurais que passam ali pela coluna, e isso vai fazer com que a gente tenha naturalmente um receio de trabalhar com. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. De trabalhar com. Pessoal, se o vídeo estiver travando, vocês me avisem também, tá? Porque eu estou testando essa nova ferramenta e eu quero ver como é que ela vai funcionar. E na verdade, assim, quando você pega alguém com hérnia de disco, essa pessoa precisa fazer exercício. Não é que ela vai fazer porque ela quer emagrecer. Ela precisa fazer exercício por causa da hérnia de disco. Uma pessoa que apresenta um problema articular como uma hérnia de disco, assim como vários outros, precisa necessariamente, tá? Necessariamente, essa pessoa precisa de um trabalho de fortalecimento muscular para que ela tenha uma melhora no seu quadro geral tá? Da forma como ela está, como ela está naquele momento, tá? Eu ainda tô me entendendo com essa ferramenta, tá, pessoal? Então, se eu der umas travadas, vocês não
vocês não deem bola, tá? Mas agora acho que vai embora. Tá tudo certinho. Vamos em frente. Protocolo. Recebi essa pessoa lá no meu estúdio e ela apresenta a hérnia de disco. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu tenho que entender que existem diferentes formas de hérnia de disco, que existem diferentes formas de tratamento, que ela pode ter localizações diferentes e que não existe um ou outro exercício que é proibido ou permitido independente da situação. Nós temos que avaliar o quadro como um todo, certo? Pessoal, se vocês estiverem ouvindo bem, se der qualquer travada no vídeo, vocês me avisem, tá? Então, se eu receber esse aluno com hérnia de disco, a primeira coisa que eu vou fazer com ele, tá? Eu vou lá na hérnia de disco, nós temos os tipos, certo? Nós temos dois tipos clássicos, deixa eu arrumar aqui para vocês. Nós temos dois tipos clássicos, que é a protrusa. Deixa eu arrumar esse bloco de notas aqui para vocês. E a extrusa. Qual que é a diferença? A protrusa ainda não possui derramamento articular. Extrusa há derramamento articular e o disco vertebral já saiu. Quando eu digo sair, não é que ele sai por inteiro, mas já há partes da estrutura que já saiu do espaço interdiscal. Então vamos lá. Primeira coisa, recebi meu aluno e ele me diz que tem hérnia de disco. Somente existe um profissional que pode identificar a hérnia de disco, que é o ortopedista. O ortopedista disse: você tá com hérnia de disco? Ótimo, ele vai fazer exames de imagem para identificar isso, tá? Não existe outro profissional que possa fazer essa leitura. Para vocês entenderem, vocês vão lembrar lá das aulas de anatomia da faculdade, nós temos os discos vertebrais que são encaixados e no meio disso nós temos os discos as vértebras, e no meio nós temos os discos. Na hérnia de disco, devido a inúmeros fatores, esse disco vai sendo comprimido e ele pode literalmente vazar fora desse espaço intervertebral. Uma protrusa, a gente tem uma pressão, mas ainda não há um derrame articular, o disco intervertebral ainda não saiu da vértebra, tá? Na extrusa ele já saiu e nós temos que tomar um certo cuidado, tá? Como esses discos são extremamente inervados, isso vai gerar dor, é natural, tá? E justamente essa dor que faz com que muitas vezes as pessoas venham a ter tanta perda de funcionalidade. Existe pessoa com hérnia de disco que não consegue mais caminhar, tá? Porém, a boa notícia é que tudo isso tem tratamento. E adivinhem só, por onde passa o tratamento? Pelo exercício físico, tá? Então vamos lá, nós já temos uma informação bem importante. Há dois tipos de hérnia de discos, protrusa e extrusa. Em termos de trabalho, a protrusa é um pouquinho mais simples de trabalhar porque ela não é tão agravante, né? Você consegue recuperar. Nós temos a localização dela, tá? Ela pode ser anterior, ou seja, nós temos a coluna aqui. Ela pode ser anterior, ela pode ser direcionada para frente, que é a menos comum, tá? É bem mais difícil você encontrar pessoas com hérnia de disco anterior. E a posterior ou lateral, que são as mais comuns, que é quando o disco vai em região aos músculos lombares.
O que a gente vai fazer nessas situações? É bem importante que a gente entenda que esses dois tipos de hérnia vão fomentar o nosso trabalho, tá? Porque se você tem uma hérnia extrusa, você vai trabalhar de uma forma muitas vezes mais conservadora. E se você tem uma protrusa, também vai ser conservadora, é um tratamento de uma doença, né? Mas você vai tomar determinados cuidados. Aí nós vamos entrar para um ponto muito importante, que é a localização. As pessoas acham que só existe hérnia de disco lombar. A lombar é a mais comum, mas nós podemos ter hérnia de disco cervical, que é cada vez mais comum. Quem trabalha em academia vai pegar cada vez mais casos de hérnia cervical, eu já vou falar por quê. Torácica, lombar e sacral é mais difícil de nós acharmos, tá? Mas também existe. Vamos falar de cada uma delas. Por que a cervical vai ser cada vez mais comum para quem trabalha com exercício físico de uma forma geral, na ortopedia e tudo mais? Porque, basicamente, a nossa postura hoje é muito influenciada pelas nossas atividades laborais. Então, o que acontece? A gente está trabalhando de uma forma, por exemplo, cada vez mais, olhando para o celular, percebam que a curvatura da cabeça fica prejudicada. A gente trabalha cada vez mais no computador, a nossa postura é cada vez pior. Então nós temos menos trabalho com a cabeça no alinhamento natural. Se nós ficamos muito tempo com um alinhamento fora do padrão, fora das curvaturas fisiológicas da coluna, o que vai acontecer? Naturalmente a gente vai ter mais compressão discal, que vai gerar hérnia, tá? A questão da cervical é a seguinte: você tem um pouquinho mais de dificuldade de fortalecer os músculos cervicais, né? Então a gente tem que entender uma série de questões. A torácica não é tão comum, ela é mais comum em pessoas que têm algum desvio nessa região. A lombar é a mais comum ainda, tá? Apesar da cervical ter crescido muito, a lombar é a mais comum. E a sacral geralmente ela vem de algum desvio, de alguma situação assim. O que isso vai mudar? Tá? Vamos supor que eu pego um aluno com hérnia de disco na cervical. Esse aluno vai ter problema em fazer, por exemplo, stiff, que é um exercício que muita gente diz que é proibido para quem tem hérnia de disco. Provavelmente não. Ele vai ter que tomar cuidado com o alinhamento das escápulas, da cabeça, mas ele não vai ter problema. Então aquela velha história de que hérnia de disco não pode fazer stiff nem levantamento terra. Aí eu te digo, depende, cara pálida. Onde é que é essa hérnia? Essa hérnia é uma hérnia protrusa? É extrusa? Se for uma hérnia protrusa na cervical, não existe nada que sustente que uma pessoa com esse tipo de hérnia não pode fazer, por exemplo, um levantamento terra. Agora, se ela é uma hérnia extrusa na lombar em uma pessoa sedentária, eu vou usar levantamento terra? Eu vou usar stiff? Eu vou usar o good morning? Não vou. E eu vou falar mais à frente que esses não são exercícios proibidos. Eles são exercícios que exigem uma preparação, tá? Assim como eu falei para vocês no caso lá do joelho, que eu dei uma aula mais geral sobre o joelho, e que no próximo mês já vou falar especificamente sobre condromalácia, você não vai restringir os movimentos. Você vai adaptar o corpo àqueles movimentos. Da mesma forma, na hérnia de disco. Se você tem uma hérnia cervical, você vai ter que adaptar os movimentos e trabalhar para melhorar aquilo. Aqui é muito comum o trabalho de fisioterapia junto, tá? Fisioterapia, pilates. A gente consegue um resultado bem legal em pessoas que têm hérnia cervical, mas que acabam treinando com a gente e não sabem muito como resolver como é na cervical. A fisioterapia e o pilates são bem interessantes para isso.
Torácica, você vai ter que fortalecer trapézio, grande dorsal, todos os músculos ali romboides e tudo mais. Lombar, a gente vai trabalhar muito com os paravertebrais e o core como um todo. Sacral, mesma coisa. Agora a gente tem um patamar bem claro. Vamos recordar assim para ficar um passo a passo bem interessante. Recebi um aluno que tem hérnia de disco diagnosticada. Eu vou pedir os exames dele para verificar o tipo da hérnia e a localização, tá? Aí volta lá para as aulas de anatomia, em que vértebra que é, se é L1, L2 e por aí vai. Né? É protrusa ou é extrusa? Já é fundamental. A protrusa, ela ainda não há um derramamento articular, então ela ainda é um pouquinho mais branda. A extrusa a gente já tem que ter um cuidado um pouquinho maior. A localização, tá? Aí nós vamos pensar em todos os movimentos, certo? Se é cervical, torácica, lombar ou sacral. E aí, em cima disso, só depois que eu souber isso tudo, que eu tiver clareza de toda essa situação, é que eu vou partir para a forma de trabalho, que eu vou partir para o planejamento de treino. Aqui tem uma outra questão muito importante na forma que eu vou falar agora em forma de trabalho. Nível de condicionamento físico, tá? Quando a gente vai trabalhar com uma pessoa, geralmente não só com hérnia de disco, tá? Mas de uma forma geral, uma pessoa que vem com alguma lesão, esse é um ponto muito importante. Se eu estou trabalhando com uma pessoa sedentária, naturalmente eu vou ter um trabalho um pouquinho mais forte em cima disso, na forma de como é que eu posso explicar? De organizar esse treinamento de uma forma mais sequencial, mais branda no início, do que se eu tenho uma pessoa, por exemplo, um cara que é muito ativo, que treina e que, muitas vezes até por treinar errado, desenvolveu uma hérnia de disco. Tá? Nesse caso, o nível de condicionamento é algo muito importante antes de eu pensar no primeiro treinamento, se essa pessoa é bem treinada ou não. Por quê? Se ela é uma pessoa sedentária, é muito provável que na área que ela possui a hérnia de disco, ela tenha alguma fraqueza muscular, ela tenha algum desequilíbrio. Provavelmente a hérnia se desenvolveu por causa dessa fraqueza, por causa desse desequilíbrio, certo? Pessoal, se tiverem dúvida, pode estar colocando ali no bate-papo que eu consigo ver, tá bom? Pode ir mandando as dúvidas aí. Então, provavelmente essa pessoa desenvolveu hérnia por causa de algum desequilíbrio, alguma fraqueza muscular ou um problema postural, tá? Existem hérnias crônicas que vêm pessoas com mais propensão a isso, mas no geral ela vem de uma má postura, de uma falta de fortalecimento ou flexibilidade, que são dois elementos fundamentais na postura. Então vamos lá, nível de condicionamento físico. Se essa pessoa possui um nível de condicionamento físico muito baixo, eu vou começar de uma forma muito branda, se ela é uma sedentária, de uma forma muito branda, atacar esse problema. Lembrem-se que se essa pessoa sente dor, se ela tem crises, a gente tem que ir com muito cuidado e principalmente vai do feeling do treinador, de ir sentindo. Eu fiz um movimento, a pessoa sentiu algum probleminha, ela sentiu um probleminha, dá uma segurada, certo? E assim por diante. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar de uma outra situação. Além do nível de condicionamento físico, nível de dor. Um erro muito comum é achar que toda pessoa que possui hérnia de disco sente dor constantemente. Você vai encontrar pessoas que têm hérnia de disco que não se queixam de dor. Dizem, não, o médico me mandou aqui, mas eu não tenho dor. Vez ou outra, minha coluna, eu tenho crises, mas eu não tenho dor constantemente. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado com o que desencadeia essa crise. Depois disso é que eu vou começar a trabalhar. Vamos lá. Fiz toda essa análise e tudo mais, agora eu vou começar a trabalhar com o meu aluno. Se esse aluno tiver sobrepeso, eu tenho duas prioridades: emagrecimento e fortalecimento muscular. Se ele não tiver sobrepeso, fortalecimento.
certo? Independente da situação, fortalecimento é a base, tá? Fortalecimento e, claro, a melhora da mobilidade e da flexibilidade dessa coluna, certo? Porque uma coluna que não é móvel vai ter mais pressão interdiscal, vai gerar mais problema. Então eu vou trabalhar de que forma? Recebi esse aluno, vou fazer uma avaliação com ele e vou começar a trabalhar com movimentos que vão atacar os músculos que envolvem essa região. Eu vou falar especificamente da hérnia de disco lombar, que é a mais comum e eu acho que é uma que a gente pode ter muito sucesso, tá? Como eu disse, a cervical, a torácica, a gente tem que ter alguns cuidados e geralmente vem um trabalho atrelado à fisioterapia. Depois eu dou uma pincelada em cima disso. Chegou meu aluno, eu vou criar 2 quadros. Esse aluno chegou, é sedentário, sente dor, tá? Ele tem crises e sente dor de uma forma constante. Ele vai te falar, ele vai te reportar que ele sente que a coluna dele vai travar em algum momento, certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que entender todo esse contexto que eu falei para vocês e eu vou começar o treinamento. A primeira coisa, eu tenho que entender se a coluna dele é móvel o suficiente e se há flacidez muscular na região. E aí, nada melhor que a anatomia palpatória. Você vai tocar a região e você vai sentir que muitas vezes essa pessoa tem muita fraqueza muscular. Aí, o que eu vou fazer nessa situação? Primeiro, eu tenho que fortalecer o corpo como um todo, tá? Não adianta eu ficar focando só naquela região. Então eu vou, primeiro, se ela sente dor, eu tenho que trabalhar com uma melhora da mobilidade primeiro, tá? Eu vou pegar o caso mais comum, hérnia de disco, não importa se é extrusa ou protrusa, mas uma hérnia de disco posterior na lombar. Primeira coisa que a gente precisa fazer, movimentos de extensão para dar mobilidade. Geralmente desenvolveu essa hérnia justamente porque o movimento de extensão ele é menor do que o movimento de flexão da coluna. Então eu vou trabalhar com movimentos de flexão, tá? Mas principalmente de extensão, que são os movimentos onde você direciona o corpo para trás. Ah, Sandro, ele vai sentir dor? Vai numa amplitude pequena e vai seguindo conforme ele vai se sentindo confortável, tá? Vou começar com fortalecimento estático, tá? Se ele sente dor constantemente, a gente tem que começar com fortalecimento estático. Hérnia de disco, pessoas com hérnia de disco que sentem dor constante, muitas vezes têm muita fraqueza muscular, os músculos têm pouca densidade, os músculos têm pouca... o trabalho, de uma forma geral, é muito pequeno, tá? O trabalho muscular, a potência. Então, começa com estático. Tenho 2 exercícios que eu gosto demais de trabalhar nessa situação. 3, na verdade, tá? Que eu vou até colocar aqui para vocês. Prancha, ponte e perdigueiro. Se alguém não conhecer esses exercícios, me coloca ali no bate-papo que eu falo um pouquinho mais sobre ele, eu mostro as imagens deles. Mas de uma forma geral, são exercícios excelentes para a gente trabalhar com pessoa com hérnia de disco. Por quê? Vamos lá. Cada um deles. Prancha vai trabalhar com os músculos abdominais, que são muito importantes para esse contexto da hérnia de disco. Ponte vai lá a ponte estática, tá, pessoal? A ponte, caso alguém não conheça, é que nem uma elevação pélvica, mas você vai e segura o movimento e fica estático no ponto mais alto do quadril. Perdigueiro é aquele onde você fica em 6 apoios, levanta uma mão e uma perna e segura esse movimento sempre em diagonal, tá? Então levanta a mão direita, a perna esquerda, fico na posição de 6 apoios e seguro. Vou estar trabalhando muito forte com os músculos da região lombar. O perdigueiro, uma pessoa que está em crise, talvez ou que sente dor constantemente, talvez vai se queixar. Então começa com esses movimentos aqui. E vai trabalhando o resto, né?
Vai trabalhando com membros inferiores, vai trabalhando com membros superiores, trabalha com ritmo escapular, é muito importante para quem tem hérnia de disco. E vai trabalhando dessa forma. Aí o que eu vou fazer nessa situação? Esses exercícios, mais os exercícios de mobilidade, eu vou trabalhar todos os dias que o aluno vem treinar comigo. Porque essa pessoa precisa de volume. A não ser que ela venha, por exemplo, 6 vezes por semana treinar contigo e um dia ali você dá descanso para esses músculos. Mas, de uma forma geral, é isso. Conforme a pessoa vai fazendo esses movimentos, você tem que aumentar muito o volume para que ela sinta aquele trabalho muscular e ela não sente mais dor, você pode ir progredindo, tá? Isso é algo muito importante que eu vejo muito profissional de educação física errando, achando que eu tenho que ficar só nesses exercícios para sempre, né? Eu vou trabalhar sempre com exercício estático. Mas se existe uma coisa que vai melhorar a hérnia de disco ou qualquer outra lesão, é a progressão do trabalho. Essa pessoa vai vir a ser funcional se eu começar a trabalhar com movimentos que vão fortalecer os músculos de sustentação, tá? Então eu tenho a hérnia de disco ali, trabalhei com esses movimentos, o meu aluno já não sente, vai com o tempo, se não for algo, se ele fizer um trabalho certinho e a postura dele fora do treino também for adequada, ele não ficar fazendo coisas que não deve, ele vai sentir uma redução considerável na dor, ele vai ter uma melhora do fortalecimento. E aí eu posso começar a progredir com outros movimentos que trabalhem com os músculos lombares, tá? Sempre tomando muito cuidado, tá? Vou dar um exemplo para vocês. 2 exercícios muito usados para fortalecimento de lombar que nós temos que ter cuidado com quem tem hérnia de disco. O Superman, aquele onde você deita de barriga para baixo, né? Em decúbito ventral. Estende pernas e os membros superiores. E eleva, você faz uma espécie de um arco. Esse exercício traz uma carga para os discos intervertebrais bem grande. Então assim, ó, só mesmo num estágio bem avançado você vai trabalhar com isso. E com a hiperextensão naquele banco. Aquele banco em 45 graus, sabe? Onde a pessoa deita e onde a pessoa faz o movimento de flexão e extensão da coluna. São 2 movimentos que para quem tem hérnia de disco eu não indico num primeiro momento. A não ser esse do banco, que você faça um trabalho estático. Para isso ele é excelente, tá? Mas fora isso eu não indico muito. Aí a gente começou numa progressão. Aí existem alguns movimentos que a gente tem que incluir no treinamento que são muito, muito importantes porque eles são extremamente funcionais. Existe hoje uma linha de pesquisa de utilização de movimentos como o levantamento terra, o deadlift, para trabalhar com pessoas com dor lombar, mas principalmente com hérnia de disco. Só que para a gente fazer isso tem algo muito, 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 muito importante que eu vou até escrever aqui. Curvaturas fisiológicas da coluna preservadas. A nossa coluna tem curvaturas, né? Ela é feita dessa forma, com essas curvaturas, para ajudar a propagar, a dissipar os impactos. Se nós não preservarmos as lordoses e as cifoses da coluna, tá? Durante o movimento, ou seja, se a lombar perde o seu movimento, perde o seu arco, se a região torácica perde o seu arco, a gente está pressionando os discos intervertebrais, certo? Então, qualquer movimento que eu for fazer, eu preciso ter isso preservado, tá? E isso inclui, inclusive, a cervical, tá? Dá um exemplo clássico que você tem que trabalhar, caso você tenha alguém com cervical, só abrindo um parênteses, para não fugir, porque o assunto agora é pertinente. O cara vai fazer leg press, leg press não tem pressão sobre a coluna. Tem sim, é só você fazer ele errado. E a pessoa fica com a cabeça, ela levanta a cabeça, ela tira do apoio. Isso para quem tem hérnia cervical é horrível, tá? Então vamos lá, as curvaturas da coluna têm que ser preservadas em todos os movimentos. Vou usar o exemplo do leg press. Se a pessoa faz o movimento e o quadril dela sai mesmo que só um pouquinho do apoio do banco, sinal de que a gente
precisa melhorar a flexibilidade e diminuir a amplitude até que não faz isso, tá? Porque a gente está perdendo a curvatura fisiológica da lombar. A lombar tem a curvatura, quando você gira o quadril, quando você tem uma retroversão pélvica, você perde a curvatura lombar, tá? Da mesma forma todos os outros movimentos. Então o trabalho com alguém com hérnia de disco, a prioridade tem que ser a manutenção dessas curvaturas. Vou continuando, porque foi o que me fez chegar nesse assunto, falando do levantamento terra. Eu já trabalhei com aluno com problema na coluna, trabalhando com levantamento terra, e tivemos um resultado muito legal, porque o levantamento terra é um movimento extremamente funcional, é um movimento de você se abaixar e pegar alguma coisa, tá? É um movimento que todos nós fazemos no dia a dia, tá? Eu uso muito com idoso e tudo mais. Só que as pessoas criaram uma imagem do levantamento terra de um cara que faz, por exemplo, powerlifting, que coloca um peso gigantesco, vai lá embaixo, busca com cinto lombar porque é muita carga e tudo mais. E não é isso. O levantamento terra, o deadlift, você pode fazer com diferentes amplitudes, você pode usar um banco, você pode usar um step, você pode usar algumas formas de trabalhar, pouca carga, tá? Uma pessoa sedentária, uma pessoa com fraqueza muscular, ela não vai conseguir usar muita carga no deadlift. Ela não vai conseguir trabalhar de uma forma adequada se você usar carga. Começa só com um cabo, só com a barra, por exemplo, com uma amplitude bem curtinha e vai aumentando, tá? E aí você vai, com o tempo, você pode começar a utilizar stiff, você pode começar a utilizar agachamento, desde que haja um fortalecimento de toda essa região, tá? Tem um outro ponto muito importante que se esquece muito no trabalho de hérnia, de pessoas com hérnia de disco, que é o fortalecimento do core. As pessoas fortalecem muito lombar e esquecem que muitas vezes essa hérnia de disco se desenvolveu devido ao fato de que o abdômen é frágil. E aí os músculos lombares puxam a coluna e acaba tendo a protusão discal. Então a gente precisa fortalecer oblíquos, glúteo, que faz parte do core também, os músculos abdominais naturalmente, o transverso abdominal, tá? Tudo isso tem que ser fortalecido para que a gente tenha uma melhora considerável na situação de dor muscular oriunda de hérnia de disco, certo? Então vamos lá, vou puxar lá do começo de novo. Meu aluno chegou, fiz toda a avaliação, descobri qual era a localização, comecei com trabalho, pegando um sedentário, comecei com trabalho estático de mobilidade. Eu não falei aqui, mas flexibilidade e mobilidade você vai trabalhar sempre com esse teu aluno, porque se ele desenvolveu hérnia de disco, provavelmente ele tem pouca mobilidade, tá? Vou trabalhar com mobilidade de quadril, mobilidade de coluna, mobilidade de escápula. Eu vou olhar se ele não tem algum desvio postural. Pode ser que ele tenha um desvio postural muitas vezes lá no quadril, que vai sobrecarregar a coluna. Pode ser que ele tenha uma escoliose, uma hipercifose, uma hiperlordose. Tudo isso eu preciso analisar, tá? Vou fortalecer começando com exercício estático, migrando depois para os dinâmicos. Vou buscar exercícios funcionais, como levantamento terra e agachamento, tá? Mas eu sempre vou manter as curvaturas fisiológicas da coluna preservadas, tá? Principalmente se a pessoa é sedentária, não se preocupa com carga, se preocupa com movimento. Se essa pessoa é sedentária, provavelmente ela já não tem muita resistência e muita força muscular, tá? Eu vou só virar um pouquinho a câmera, que agora que eu vi, eu tô com claridade ali. Então não precisa disso, certo? Você pode começar com movimento e conforme a pessoa for sentindo o movimento e ela já não sente aquele trabalho muscular, você vai conversando, é muito importante o feedback do teu aluno. Conforme isso vai evoluindo, você passa para um processo dinâmico, começa a usar com pouca carga, vai progredindo. E isso também envolve o fortalecimento do core e de todas as outras estruturas, tá? A pessoa que tem hérnia de disco precisa de um fortalecimento geral, assim como eu preciso, você precisa, qualquer pessoa precisa, certo? Não adianta você consertar a coluna, daqui a pouco tá com problema no joelho, daqui a pouco tá com problema no ombro. Então isso é muito, muito importante, tá?
Depois vocês me lembrem, eu vou pedir para vocês, eu vou até anotar aqui para colocar lá no grupo, para colocar alguns desses exercícios de mobilidade e de fortalecimento. Depois que eu trabalhei com fortalecimento de core e tenho esses movimentos todos, eu posso ir progredindo com carga. Provavelmente nesse nível a pessoa já não está mais sentindo dor, ela já não está mais sentindo crise, ela já teve uma melhora considerável e ela vai te achar sensacional, tá? Eu vou te falar que você trabalhar com pessoa que sente dor e ela passa a não sentir mais dor, ela vai achar o teu trabalho sensacional. E é um mercado que muito personal trainer deixa de lado, fica focando só em emagrecimento e hipertrofia, esquece que muitas vezes nesse caso aí a pessoa vai ter que treinar o resto da vida. E se você resolver o problema dela quando ela estava sentindo dor, se você resolver o problema dela quando ela estava sentindo dor, naturalmente você vai ter uma melhora no teu posicionamento. A pessoa vai te olhar de uma outra forma. E aí eu vou falar para vocês uma última situação, tá? Vou deixar aberto, se quem já tiver pergunta já pode ir colocando. Treinamento para uma pessoa com hérnia de disco, como com qualquer outra situação, qualquer outra doença, qualquer outra patologia, ele envolve feedback constante. Se o teu aluno não te dá feedback, se você passa um treinamento e não pede para o teu aluno, sentiu dor? Como é que tá? Tá confortável? Fazer ele perceber o que é dor muscular do que é dor articular, porque isso vai muito da percepção corporal, você não vai ter uma evolução legal. E principalmente, ortopedista, acompanhamento é constante, tá? A gente não é ortopedista, a gente não é fisioterapeuta. Nós podemos cuidar de carga de treinamento, carga de trabalho. Existem situações de analgesia e tudo mais que quem tem que fazer é o ortopedista. Hérnia de disco, trabalho de musculação ou treinamento funcional, com pilates é fantástico, tá? Ele traz uma melhora considerável no processo como um todo, tá? Então esse é o protocolo básico para trabalhar com alguém com hérnia de disco. Eu vou dar uma pincelada em hérnia de disco cervical agora, tá? A pessoa que tem hérnia de disco cervical, você tem que cuidar com movimentos como os abdominais tradicionais, o crunch, tá? Porque você faz esse movimento com a cabeça. O movimento que eu passei para vocês de ponte, ele muitas vezes não é interessante porque ele vai fazer, a cabeça vai estar no chão, então você tem um movimento de cabeça também. Então muitas vezes não é interessante. Uma pessoa com hérnia de disco cervical muitas vezes tem ou muito tenso ou muito frágil os músculos do trapézio, então a gente precisa trabalhar com trapézio, tá? E é importante que a gente tenha um fortalecimento geral dessa região, né? Então, hérnia de disco não é um bicho de sete cabeças. Uma pessoa com hérnia de disco, ela não se torna uma pessoa inválida, tá? Tem gente aí que tem hérnia de disco há décadas e é extremamente funcional, mas hérnia de disco precisa de fortalecimento e mobilidade muscular e articular, tá? Sem esse fortalecimento, essa pessoa vai sentir dor, ela vai viver à base de remédio e ela vai ter momentos de crise onde literalmente a coluna vai travar, tá? Isso é uma defesa do organismo, não é algo, nossa, isso aconteceu porque coitado de mim. Não, é uma defesa do organismo. Ele tá se sentindo ameaçado e ele vai fazer dessa forma, certo? A aula de hoje foi isso, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode jogar lá no grupo. É interessante que a gente tenha uma discussão em cima disso, tá? E lembrem-se, um bom treinador é aquele que consegue adequar a forma de trabalho às necessidades do aluno e nunca o oposto, adaptar o trabalho, adaptar o aluno à forma de trabalho, certo? Espero que tenha sido uma aula de valor para vocês. E ficamos aí, até a próxima. Um abraço, tchau!